Nem toda prisão tem grades visíveis. Muitas pessoas vivem presas por dentro. Hábitos, pensamentos, impulsos que não conseguem controlar. Nos evangelhos, um homem vivia assim, isolado, ferido, dominado por forças que ele não conseguia vencer. Nem correntes conseguiam contê-lo. Até que Jesus chegou. E com uma palavra, tudo mudou. Aquilo que ninguém conseguia controlar foi completamente transformado. O homem que vivia em caos agora estava em paz. Porque o Espírito Santo não negocia com as nossas cadeias. Ele traz ordem. Vamos viver juntos 40 dias com o Espírito Santo. Prepare o seu coração. O Espírito Santo ainda transforma o comum em extraordinário. Agora vamos para a mensagem. Glória a Deus. 40 dias com o Espírito Santo que quebra cadeias. O Deus Espírito Santo quebra cadeias. E eu começo com a seguinte frase: a vitória que Deus quer para nós não é convivermos pacificamente com as nossas prisões e cadeias. Muitas pessoas, gente, vivem pacificamente com as suas próprias prisões, normalizam as suas prisões, normalizam a convivência com seus próprios pecados. Mas o Espírito Santo não quer isso. O que o Espírito Santo quer? O Espírito Santo quer mudar quem somos de verdade. O Espírito Santo quer transformar quem somos de verdade. O Espírito Santo, ele não quer reformar a lataria exterior, ele quer transformar a nossa natureza. Ele quer regenerar, gerar novamente, transformar a essência de quem nós somos. Como base daquilo que iremos falar hoje, eu peço que você abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Marcos. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Marcos. E nós iremos ler a unidade literária que vai do versículo 1 até o versículo 20. Nós iremos lendo em partes e expondo o texto à medida que a mensagem avança. Lembrando que enquanto estamos dando essa mensagem aqui, no Berea Kids, o que está acontecendo? Eles estão tendo exatamente a mesma mensagem. Cadê os pais aqui de crianças que estão no Berea Kids? Vocês estão fazendo os devocionais com os filhos de vocês? Show? Estão tirando tempo para fazer os devocionais com as crianças? O Espírito Santo está agindo e Ele quer agir ainda mais. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Marcos, capítulo 5. Vamos ler primeiramente os 4 primeiros versículos que dizem assim. Assim diz a palavra do Senhor. Assim chegaram ao outro lado do mar, a região de Genezaré ou Gadara. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Esse é o cenário. Mas antes de nós entrarmos no texto, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, que as palavras de nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis à Tua presença. Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso Redentor. Não te detenhas, ó Deus, de fazer o Teu propósito na nossa igreja. Vem nos convencer, vem nos santificar, vem nos exortar, vem ferir as nossas consciências e trazer o bálsamo que só o Senhor pode nos dar. Não te detenhas, Tu és a nossa rocha, Tu és o nosso libertador. Vem se revelar a nós poderosamente,
dando a iluminação do Teu Espírito e nos guiando a toda a verdade. Crendo que estamos orando segundo a Tua vontade, oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Esse é o cenário. Mas antes eu quero contar a história de Philippe Pinel. Philippe Pinel. No início do século XIX, o médico Philippe Pinel revolucionou a medicina ao remover as correntes de ferro dos internos do manicômio de Paris. Eu esqueci de mandar a foto do Philippe Pinel, mas deixa para a próxima. Existia um médico chamado Philippe Pinel e ele deu uma sugestão para o poder público de Paris. No início do século XIX, ele disse assim: olha, vamos tirar as correntes dos pacientes do manicômio, os que vivem em situação manicomial, vamos tirar as correntes. Aqueles homens e mulheres que viviam nessa situação, eles viviam literalmente acorrentados e debaixo de pesada medicação. E o comportamento daquelas pessoas não mudou nem para melhor e nem para pior. O comportamento delas permaneceu o mesmo, mostrando que não eram as correntes que curavam o comportamento errado daquelas pessoas. As correntes não curam. E quando você tenta prender fisicamente um problema que é um problema espiritual, ou um problema psíquico ou psicológico, você simplesmente aumenta o ódio, você simplesmente aumenta a ferocidade daqueles pacientes. Então, o médico Philippe Pinel, ele sugeriu que não mais se usassem cadeias, correntes físicas para tratar os pacientes manicomiais. E isso ilustra para nós hoje, historicamente, como os grilhões humanos não podem resolver um problema que é um problema do espírito humano, não podem resolver os problemas que é um problema da mente humana. Comportamentos externos não podem gerar uma transformação interna. Comportamentos externos, é por isso que tantas pessoas que foram criadas na igreja se desviam depois que chegam a um nível de autonomia. Quando não mais dependem dos pais, essas pessoas abandonam a fé, mesmo que tenham sido criados pelos seus pais na igreja. Por quê? Porque não adianta simplesmente você ensinar para uma criança simplesmente moralidade, ou um deísmo moralista. O que é um deísmo moralista? Olha, Jesus quer que você faça isso, ou então Jesus quer que você faça aquilo, ou então não pode usar esse vestido porque é pecado, ou então você não pode usar isso ou assistir aquilo porque é pecado. O que você está fazendo é colocando grilhões externos, correntes e cadeias externas, mas que não tem o poder de transformar o coração daquela pessoa. Eu sempre digo aqui que conversão, quando você se converte, o que Deus converte em você é as suas afeições. Você passa a amar as coisas de Deus que antes você não dava a mínima e você odiava, para dizer a verdade. Quando Jesus converte você, você passa a amar as coisas que antes você odiava. Você começa a amar a justiça de Deus, a lei de Deus passa a ser o seu prazer, porque é uma obra nas afeições e no coração. Não adianta você tentar criar alguém como uma ovelha, quando dentro dela ela é um bode. A única forma que um bode se torna ovelha é através de uma obra sobrenatural do Espírito. É quando o Espírito começa a agir e passa a quebrar as cadeias. Agora imagine esse homem que nós lemos aqui do verso 1 até o verso 4, o nome dele é uma unidade militar. Legião não é uma identidade, legião é um território ocupado. Aquele homem estava dominado pelas trevas, subjugado pelas trevas, ele habitava em sepulcros. Não somente isso, como ele feria a si próprio com pedras, a sua situação era uma situação calamitosa. E isso é um aviso gráfico. A desordem interior nunca é privada. O pecado que se comete em secreto sempre terá implicações e consequências externas, inclusive na igreja.
A desordem interior nos expulsa da nossa vocação, porque aquele homem que vivia debaixo de grilhões e cadeias, ele estava vivendo uma realidade que não era a realidade que Deus havia planejado para ele. A desordem interior fragmenta a nossa história. Aquele homem era enquanto são e com a sua família, e passa a ser uma criatura completamente desconhecida, inclusive para a sua própria família, tanto que não morava com a sua família, mas morava nos sepulcros, um lugar de morte, um lugar pútrido de decomposição. É isso que o pecado faz conosco, ele nos degrada, ele nos faz cheirar mal. É isso que o pecado faz conosco, ele nos separa da nossa família e daqueles que mais nós amamos. É isso que o pecado faz conosco, ele nos faz ser marginalizados. Nós enfrentamos então uma crise de governo dentro de nós. Tentamos gerir uma natureza em rebelião, usando grilhões da nossa própria vontade. E o texto diz que aquele homem era amarrado por cadeias que os populares colocavam nele. E eles tentavam resolver, e qual era a intenção daquelas cadeias? Era resolver o problema dele. Só que aquelas cadeias que as pessoas tentavam, na melhor das intenções, acredito eu, resolver o problema daquele homem, apenas agravavam o problema dele, como nós vimos na história de Filipe Pinel. Quando você tenta amarrar com grilhões externos um problema que é externo e resolver um problema interno com coisas externas, você simplesmente piora a situação. O drama de Gadara prova algo muito forte para nós: correntes sempre se rompem, principalmente quando a corrente é humana. Agora nós iremos analisar duas coisas nesse texto. Primeiro, a tragédia de normalizar as suas cadeias e prisões. Isso é uma tragédia. E em segundo lugar, a resolução do Evangelho, a restauração real. O agir do Espírito Santo trazendo perfeito juízo. O agir do Espírito Santo é a solução que nós tanto ansiamos. Em primeiro lugar, a tragédia de normalizar as suas cadeias e prisões. Vamos ler novamente o versículo 3 e 4, diz assim: esse homem morava em cavernas, essas cavernas eram usadas como túmulos e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que ele era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. O evangelista Marcos, ele nos apresenta um problema da alma. Uma alma que perdeu o governo, uma alma que cedeu à degradação. O contexto é a região dos Gadarenos ou Gesarenos, um território de sepulcros, e isso simboliza a estagnação da mente, a estagnação da mentalidade daquele povo. Era uma simbologia espiritual, o lugar físico onde eles moravam. Uma mente que habita em padrão de pensamentos mortos, como iremos ver daqui a pouco. Aquele povo preferiu que Jesus, que era a fonte da vida, fosse embora. Eles preferiam garantir o lucro do que lidar com Jesus para resolver o problema espiritual deles. Eles preferiram continuar como uma região de sepulcros do que permitir que Jesus transformasse toda aquela situação. A sociedade então tenta ajudar aquele homem de forma externa. Eles usavam o medo, eles usavam o ferro, eles usavam cadeias e grilhões. O termo grego para cadeias é álises, ou literalmente algemas nas mãos. Correntes para os pés e algemas para as mãos. Mas o texto diz que isso não era suficiente para segurá-lo. Ele despedaçava, diz o texto, as correntes. A força daquele homem era uma força descomunal, pois estava canalizado por forças malignas. E quando forças malignas estão sobre uma pessoa, através de possessão demoníaca ou opressão, ou através da dominação do pecado, cadeias humanas não conseguem dar jeito. O escritor Robert Louis Stevenson retrata isso em Um Médico e o Monstro.
uma adaptação que virou filme, em Van Helsing e outros filmes, e existia um personagem chamado Dr. Jekyll, que dizia: o meu demônio tinha sido enclausurado por muito tempo, ele saiu rugindo. Ele saiu rugindo. Quando você enclausura por muito tempo algo sem dar uma solução definitiva e espiritual, algum momento isso vai romper. Um pecado que você esconde por muito tempo, uma hora ele será evidenciado, provavelmente trazendo destruição. Um problema que você tenta resolver com mãos humanas vai ser exposto e provavelmente, via de regra, causa grande dor e separação. O meu demônio tinha sido enclausurado. Obviamente que isso aqui é uma obra de ficção, mas simplesmente ilustra quando você tenta enclausurar, quando você tenta lidar internamente e humanamente com algo que deveria ser lidado espiritualmente. O que eu estou querendo dizer? Muitos de nós nos acostumamos com as nossas cadeias. Muitos crentes estão vivendo confortavelmente com seus próprios pecados. Muitos crentes normalizaram uma vida dupla. Muitos crentes se acostumaram com as suas próprias prisões. No mundo isso é a coisa mais normal do mundo. As pessoas até se gabam disso. Olha como eu sou mulherengo, olha como eu sou gastadeira, olha como eu falo mesmo e não guardo almoço para janta. As pessoas se gabam disso. O problema não é o mundo, a gente espera isso deles. O problema é quando dentro do reino de Deus, da casa de Deus, nós encontramos esse tipo de comportamento. Ah, pastor, o meu dom espiritual é ser a Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. Esse é o meu dom espiritual. Eu não guardo o almoço para janta. Ou então, pastor, eu aprendi a viver com esse pecado, afinal de contas, eu faço isso e vou pedir perdão depois. Inclusive eu ouvi que teve uma resposta dessa em um dos grupos, no GC. Pastor, eu faria o que era errado. Falaram para o líder, né? Não, eu faria o que é errado e depois eu pediria perdão para Deus. Os crentes estão falando esses absurdos. Os crentes. Nós normalizamos as nossas prisões. A gente acha que dá para domar o nosso pecado e viver em paz com a desordem que existe dentro de nós. Mas o pecado não faz acordo com ninguém, Satanás também não. Se você der 10 centímetros para ele, ele avança 1 quilômetro. Você precisa subjugá-lo, você precisa dominá-lo e destruí-lo. Você precisa travar uma luta mortal contra ele, ou ele vai matar você, ele vai destruí-lo. O pecado não faz acordo com ninguém, Satanás não faz acordo com ninguém. Eles dividem a mente e roubam o nosso perfeito juízo. Como é que isso acontece? Lembrem do homem de Gadara, o endemoniado gadareno. O juízo dele havia ido embora, ele andava nu, sem nenhum senso de dignidade. Ele precisava de ajuda, mas as pessoas com as suas fórmulas humanas não conseguiam ajudá-lo. Isso é um grande problema, e esse problema também pode ser vivido por nós. Quando nós estivermos precisando de ajuda, não vamos buscar ajuda com pessoas ou recursos que não podem nos ajudar de fato. Como é que o pecado rouba a sua paz? Como é que o pecado rouba o seu juízo? Quando é que o diabo divide a sua mente e rouba a sua paz? Quando é que isso acontece? Quando você tenta fazer amizade com as suas prisões, quando você tenta normalizar o seu pecado e aquilo que te aprisiona, você começa a fazer trocas mortais. Você já viu alguém fazer isso? Alguém que começa a flertar com o pecado, alguém que começa a normalizar o pecado, alguém que começa a normalizar influências malignas. O que essa pessoa começa a fazer? Ela começa a fazer trocas, porque o juízo dela está saindo. O pecado nos deixa burros, não é isso? Vocês já ouviram falar isso várias vezes. O pecado nos emburrece, o pecado tira o nosso perfeito juízo. O diabo, se nós transigirmos com ele,
ele faz isso também. Ele bagunça a nossa mente, ele nos oprime, ele nos aprisiona, e a nossa carne é da mesma forma. O homem ou a mulher que começam a fazer amizade com as suas prisões, normalizar os seus pecados, ele começa a trocar o certo pelo duvidoso. Você conhece alguém que troca o certo pelo duvidoso por causa do pecado? Você joga fora a sua família por uma traição rápida, que te empurra para uma bola de neve de mentiras. Quantos homens e mulheres fazem isso? Para esconder a última traição, ele tem que fazer uma nova mentira, e para encobrir essa nova mentira, ele tem que contar outra mentira. Essa é a dinâmica de pessoas cujo juízo foi tomado por causa do pecado pelas prisões. Você troca a glória do céu por 5 minutos de prazer longe de Deus. Você troca, que nem o povo de Gadara. O que o povo de Gadara fez? Ele preferiu ficar com os seus porcos afogados do que receber a cura de Jesus. Eles preferiram o lucro financeiro do que uma libertação do Filho de Deus. Muitos de nós estaríamos dispostos a fazer esse acordo. Eu prefiro o dinheiro, eu prefiro o manjar, eu prefiro a comida. É por isso que o jejum dessa semana, 40 dias com o Espírito Santo, igreja, é sobre nós preferirmos um toque de Deus do que os prazeres transitórios do pecado, e todos os dias nós lembrarmos que absolutamente não vale a pena. Não vale a pena o pecado nunca vale a pena. Satanás nunca entrega o que promete, nem o pecado, eles nunca entregam o que prometem. Uma vez eu li um livro do J.C. Ryle, em que ele fala aos jovens, uma palavra aos moços, o nome do livro. Eu ainda li a versão antiga, eu acho que hoje está uma palavra aos jovens. E ele diz assim: olha, Satanás, ele deliberadamente esconde as dores do pecado. Ele mostra o prazer do pecado para você, mas ele esconde a dor que o pecado gera depois. Ele faz isso. Satanás faz isso o tempo todo. Não, vai lá, pega aquele dinheiro. Não, vai lá, trai a tua mulher. Ninguém vai saber. Vai lá, olha pornografia. Vai ser muito prazeroso. Você merece isso. Jogos mentais. Só que ele esconde a dor que isso vai trazer. E ao mesmo tempo, Satanás esconde as glórias da cruz e a coroa que Cristo quer entregar para nós, mas ele mostra só o sofrimento de carregar a cruz. Ele faz isso o tempo todo. Quantas pessoas você conhece que preferem ficar com os porcos afogados do que receber a cura de Jesus? Você precisa fazer uma guerra pela sua própria consciência, e você precisa se conscientizar que nunca vale a pena, o pecado nunca vale a pena. Fazer essas trocas sem sentido nunca valem a pena. Você perde os seus melhores anos colhendo as consequências de erros que você não ouviu a voz de Deus. Quantos entendem isso? Digam amém. E a gente faz a mesma coisa. A gente defende aquilo que nos destrói. Foi isso que o povo de Gadara fez. Eles correram para longe da luz, batendo no peito, dizendo que eram livres. Vamos ficar com a nossa cultura financeira, mesmo que isso simbolize a ida do Filho de Deus. Mas a verdade nua e crua é uma só. Qual é? Muitos são apenas prisioneiros que se apaixonaram pela própria cela. Muitos são apenas prisioneiros que se apaixonaram pela própria cela. Vamos ler Provérbios 25, 28, alto, juntos, no 3, 1, 2, 3. Como a cidade derrubada sem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Vamos repetir novamente? No 3, no 3. Como a cidade derrubada sem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Sem a direção do espírito, a mente é um território aberto a invasões malignas. A mente fica aberta e desprotegida para a invasão de impulsos desordenados. Eu estou querendo proteger você. Eu estou querendo criar uma consciência real de vigilância e de guerra. Você pode perder absolutamente tudo se você não guardar a sua alma, se você não guardar a sua mente, se você não preservar o seu juízo, se você não receber um toque do Espírito. O homem não apenas quebrava as correntes, diz o texto, mas ele também se feria.
porque a desordem interior sempre vai nos empurrar para uma desordem exterior. Qual é a gênese do pecado segundo Tiago capítulo 4, salvo engano, Tiago capítulo 2? Qual é a gênese do pecado? Qual é o caminho do pecado? O pecado, ele não nasce como uma ação pronta. O pecado vai sendo chocado dentro de nós, não é isso? Nós começamos a alimentar, nós começamos a fantasiar, nós começamos a fazer ilações na nossa mente, como seria isso? E o tempo vai passando. Satanás é o ser mais paciente que existe. Há um ditado que diz que Satanás é mais perigoso por ser velho do que por ser diabo. Profundo conhecedor da mente humana, profundo conhecedor das tentações humanas, ele sabe esperar o tempo certo. Nunca me esqueço de uma pessoa que cresceu comigo desde criança, e eu vi a derrocada dessa pessoa. Satanás esperou mais de 14 anos para fazê-la quebrar, literalmente. E ele foi quebrando essa pessoa aos poucos. Nos 5 primeiros anos começou com amizades. Depois dos outros 5 anos, drogas. Depois dos 5 últimos anos, uma derrocada absolutamente quase irreversível. E eu vi o que aconteceu. Satanás tem paciência. Ele não tem problema de esperar 20 anos para fazer você cair. Ele não tem problema de esperar a sua vida toda para que no final da sua vida você caia. Ele não tem problema com isso. Quantos pastores vocês já viram que tiveram ministérios extraordinários, tremendos de Deus, e nos 45 do segundo tempo, já depois dos 65 anos, caírem em adultério? A desordem interior empurra a desordem exterior. Então, em primeiro lugar, pare de normalizar as suas cadeias e prisões. Pare. Segundo, pare de normalizar as suas cadeias e prisões. Não tente apenas conter impulsos destrutivos. A contenção do bicho, isso é uma anedota, né? A contenção do bicho não transforma a sua natureza. Além disso, não troque a glória do céu por 5 minutos de prazer longe de Deus. O Espírito Santo pode te libertar nessa noite. O Espírito Santo, ele pode fazer uma obra na sua vida nessa noite. O Espírito Santo, ele pode restaurar aquilo que está quebrado. Ele pode dar um jeito naquilo que ações humanas jamais conseguiram ou conseguirão. Clame a Ele nessa noite. Busque a Ele. Clame pelo nome dEle. Perto está o Senhor de todos aqueles que o buscam. A mão do Senhor não está encolhida, e nem o seu ouvido está fechado para que não possa ouvir. Sua mão não está encolhida para que não possa fazer. Mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Esse é o problema. O problema é que nós normalizamos as nossas prisões. Nós nos apaixonamos pela nossa cela e nem nos damos conta disso. Qual é a restauração? Existe esperança para nós? Sim, existe esperança. E esse é o ponto 2 da nossa mensagem. A restauração real. O agir do Espírito Santo trazendo perfeito juízo. O agir do Espírito Santo trazendo perfeito juízo. Vamos ler do verso 7 até o verso 13 agora. Junto comigo, vamos lá. Então soltou um forte grito: por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me torture. Pois Jesus já havia falado ao espírito: saia desse homem, espírito impuro. Jesus então perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu: meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. Só uma curiosidade: uma legião romana era uma unidade de combate que ia de um regimento de 3.000 até 6.000 soldados. Considerando que se você der 10 centímetros para o diabo, ele avança 1 quilômetro, aquele homem estava com 6.000 demônios dentro dele. É por isso que cadeias humanas não conseguiam contê-lo. Eu adoro quando eu prego essas mensagens e aí vem alguém, né? Ai, eu sou cheio das ciências humanas e eu não acredito no sobrenatural.
Irmãos, eu já vi pessoas endemoniadas. Eu não sei se você já teve alguma experiência desse tipo, mas a presença do mal é indescritível. É uma presença que vai sugando a sua energia, ela vai subjugando você. É uma coisa absolutamente terrível. Eu não recomendo essa experiência para ninguém. Fora a força descomunal que a pessoa fica. 10 homens adultos não conseguem, eu já vi isso, 10 homens adultos não conseguem segurar uma pessoa que está possessa por um demônio, que dirá por 6.000. Não recomendo essa experiência para ninguém, mas às vezes acontece. Então esteja preparado, não é isso? Não é isso, irmãos? Esteja preparado. Eu vou começar a orar para Deus fazer umas surpresas com vocês. Vocês estão muito assim, não é isso? Meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro desse homem, e os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a um lugar distante. O que nós aprendemos aqui? O mal grita diante de Jesus. Aquele homem não era contido nem pelas comunidades de moradores e nem pelo poder público de Genezaré ou Gadara. É a mesma cidade. Genezaré e Gadara são a mesma cidade. Aquele homem não era contido pelo poder público, ele não era contido pelos manicômios, a sua família não conseguia controlá-lo, as cadeias humanas não conseguiam controlá-lo, mas só foi o Filho de Deus colocar o seu pé na areia da praia e aqueles demônios foram se prostrar diante dele, mostrando a total autoridade do Filho de Deus sobre os demônios. E é muito interessante o que os demônios dizem. Por que vem nos importunar? E aí vem o predicado, o vocativo, melhor dizendo, Jesus, e o predicado, Filho do Deus Altíssimo. É muito interessante que até os demônios sabiam quem Jesus era, os discípulos não sabiam, mas os demônios sabiam. Você lê em Tiago que até os demônios creem, e eles tremem. Muitos crentes não tremem, mas os demônios tremem. Jesus, Filho do Deus Altíssimo, em nome de Deus. Onde é que já se viu um demônio orar em nome de Deus, não é isso? Em nome de Deus, suplico que não me torture. Aquele demônio, aquela legião de demônios pede para não ser julgada antes do tempo, mas eles vão lá prestar continência para Jesus, mostrando a total autoridade que o Filho de Deus tem sobre os demônios. Jesus então exige o nome daquela entidade, e a resposta revela a doença, a legião. A desordem é múltipla, a bagunça é multifacetada, ela divide a mente em milhares de pedaços, ela destrói a vida em milhares de pedaços, mas a palavra que Jesus profere é singular, e ele reivindica a vida daquele homem de volta para ele, e ele diz assim, não, já vou entrar nessa parte. Ele vai dizer uma palavra que vai reivindicar a vida daquele homem para as mãos de Jesus. O versículo 11 diz: havia uma grande manada de porcos pastando no monte ali perto. Então os demônios disseram para Jesus: mande-nos embora para aqueles porcos, deixe que entremos neles. E Jesus lhes deu permissão, mais uma vez mostrando a total autoridade de Jesus sobre os demônios. Os demônios pedem Jesus autorização, mostrando que o mal só vai até onde Jesus permite. Satanás só pode fazer aquilo que Jesus permite, e é por isso que as Escrituras dizem: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Qual é o problema de muitos crentes? Eles acham que conseguem resistir ao diabo pelas suas próprias forças, não se submetem a Deus, não obedecem a sua palavra, andam como autônomos e forasteiros, como se fossem os donos de suas próprias vidas, e o resultado, uma fragmentação em milhares de pedaços,
porque nós precisamos nos sujeitar a Deus. E os demônios imploram para entrarem nos porcos, e os espíritos saíram daquele homem e entraram nos porcos, versículo 13, e toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme, pelo barranco do monte para dentro da água e se afogou. Dizem os historiadores que aquilo criou um grande problema na vigilância sanitária daquela cidade, porque aqueles porcos, todos eles foram de volta para a Bahia, eles apodreceram na costa daquela cidade, 2.000 porcos. A manada inteira se afogou no mar, e isso não é um detalhe aleatório, é uma demonstração da absoluta, mais uma vez, autoridade de Cristo sobre a situação. Sabedoria de Deus para a tua vida, não importa a situação que você esteja enfrentando, Jesus é absolutamente capaz de controlá-la. Jesus é absolutamente soberano sobre essa situação. A situação pela qual você está passando agora, a dificuldade pela qual você está passando e enfrentando agora, não pegou o Filho de Deus de surpresa. Você precisa acreditar nisso. Jesus então não transige com o erro. Assim como o pecado e o diabo não fazem acordos, Jesus também não faz acordo. Jesus quer a sua vida completa, Ele quer ter domínio completo sobre a sua vida, e Ele não permite que você fique com uma parte da sua vida para você mesmo, Ele quer que você entregue toda a sua vida para Ele. Jesus prefere, preste atenção nisso aqui, Jesus prefere acabar com a economia de uma região inteira, porque a economia daquela região era baseada na venda dos porcos, e Jesus acaba com toda uma manada de porcos de 2.000, para quê? Para que um único pecador seja liberto dos sepulcros, e é isso que Jesus faz. Jesus não vai poupar as suas economias, Jesus prefere que você perca todo o dinheiro do que se perder com o dinheiro. Eu já vi Jesus fazer isso várias vezes. Ele tira até a reputação de um homem ou de uma mulher. Ele não vai perder você, Ele vai fazer o que Ele precisa fazer, Ele vai usar a estratégia que Ele precisa usar. Ele é poderoso, porque o Espírito Santo não negocia com a desordem. O Espírito é santo, olha o nome dele, não é isso? O que diz Isaías capítulo 6? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isso era um recurso da retórica hebraica, dizendo que 3 vezes de repetição elevava a sentença ao grau superlativo, dizendo que Deus é o Deus mais santo de todos os seres, e todos os seus atributos são santos. Se Isaías dissesse que Deus é santo, significaria apenas que Ele é santo. Se Isaías dissesse que Deus é santo, santo, apenas significaria que Deus é mais santo do que outros. Mas o fato de Isaías ter dito que Deus é santo, 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 significa que Deus é o Deus mais santo e o ser mais santo de toda a criação, mesmo não sendo Ele uma criatura. E todos os seus atributos são santos, o seu espírito é santo, o seu amor é santo, a sua ira é santa, a sua vingança é santa, todos os seus atributos e toda a sua essência é uma essência santa. Por isso, esse espírito não negocia com a desordem. Versículo 14: os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Então, os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. E a multidão teve a pachorra, como diz o maranhense, não é isso? Vocês acreditam que a multidão começou a suplicar para Jesus ir embora da região? Se fosse o maranhense contando essa história aqui, né? Tu acredita que eles pediram para Jesus ir embora? O povo chega, eles olham para o homem, e muito embora eles tenham pedido para Jesus ir embora, eles viram 3 evidências visíveis da restauração do Espírito Santo na vida daquele homem. E eu particularmente estou orando para que essas evidências, para que esses frutos sejam presentes na vida da nossa igreja. Em primeiro lugar, esse homem estava assentado.
a agitação cessou. O seu espírito, que era inquieto por causa dos demônios e por causa do pecado, ficou quieto. É isso que Jesus faz quando Ele entra na nossa vida. Ele aquieta o nosso espírito. Existem muitas pessoas ansiosas. Ele tira a ansiedade. Quando o Espírito Santo nos toca, Ele nos faz assentar. A agitação cessou. O descanso do Espírito substituiu a desordem daquele homem. Em segundo lugar, aquele homem estava vestido. Lembra que aquele homem andava nu? Sem nenhuma dignidade? Mal se poderia reconhecer a imagem de Deus naquele homem. Ele havia perdido toda a vergonha, a sua reputação havia ido para as cucuias. Mas o Espírito Santo toca a vida daquele homem, e ele agora estava vestido. O Espírito Santo é capaz de fazer uma obra tão grande na nossa vida, que a imagem de Deus em nós será restaurada plenamente. Não importa o pecado pelo qual você passou, você não era pior do que esse homem. Você não tinha 6.000 demônios dentro de você, eu espero que não. E se Ele tocar na sua vida, você também será vestido de dignidade, vestido de justiça, vestido com a justiça de Cristo. E em terceiro lugar, ele não somente estava sentado, ele não somente estava vestido, mas ele estava em perfeito juízo. Lembra que eu falei no ponto 1, que quando o pecado toma conta da nossa vida, quando o diabo toma conta da nossa vida, o que acontece? A gente perde o juízo, troca o certo pelo duvidoso, começa a fazer trocas mortais, troca a mulher e a família por minutos ou segundos de prazer, troca o certo pelo duvidoso, começa a fazer escolhas estúpidas, começa a perder tudo que um dia construiu, ou não constrói nada durante toda a vida, escolhas estúpidas, porque não há juízo. Mas quando o Espírito Santo nos toca, o perfeito juízo volta, e você começa a ver que tem certas coisas que não valem a pena, tem certas coisas que não compensam, tem certas coisas que é muito melhor nós escolhermos Deus todos os dias, e buscarmos o Senhor todos os dias. Ele estava com a mente salva. A legião fragmentava a sua identidade, mas o Espírito Santo deu a ele uma nova identidade. Ele não era mais o doido, ele não era mais o pelado, ele não era mais o sem juízo, ele não era mais o que morava no cemitério, não. Ele estava em perfeito juízo. Eu já vi isso acontecer várias vezes. Quando eu era evangelista, para quem não sabe, eu comecei a minha vida, a minha carreira como evangelista. Eu viajei muito, tanto o Brasil como o interior do Maranhão. Eu acho que eu já visitei, sei lá, uns 20 estados da federação e seguramente mais de 100 municípios, eu acho, aqui do Maranhão. E eu lembro quando a gente fazia evangelismo no interior do Maranhão, os primeiros que Jesus salvava eram os bêbados. Deus ama os bêbados, não é isso? Por que Dimas está rindo ali? Dimas está rindo que só ali. Deus ama os bêbados, é verdade. Eu lembro uma vez, a gente estava, eu acho que era Lago da Pedra, e estava tendo um show. Eu fazia parte de uma banda, para quem não sabe, né? De forró gospel, não é isso? Estava lá, tal, e aí a gente fazia um momento de evangelização, a gente fazia uma ação evangelística na cidade. A gente visitava de casa em casa, ia pregar o evangelho para as pessoas. E eu lembro que a gente achou um bêbado, pensa num bêbado, na sarjeta, todo arrebentado, todo lascado aquele bêbado. E a gente compartilhou o evangelho com ele. E aí ele falou assim, não, eu vou no show. Mas ele pensava que era um show mundano. E aí ele chegou no show bêbado, porque ele já era bêbado, ele vivia bêbado. Era um bêbado. Não é isso? Aí ele chegou todo bêbado no show. Mas aquele homem foi tocado pelo Espírito Santo. Ele era um homem que vivia bêbado, ele vivia sem dignidade, muitas vezes sem roupa, assim como um endemoniado gadareno. E eu lembro que ele aceitou Jesus nesse show, e ele disse assim, eu preciso ir em casa. E a gente falou, não, pode ir para casa. A gente pensava que ele, não, aceitei Jesus e agora eu vou para casa, porque eu vou dormir, porque eu estou bêbado. Não, o que ele fez? Ele foi em casa, tomou banho, penteou o cabelo, passou o perfume, vestiu a sua melhor roupa e voltou para a praça onde estava acontecendo o show. É isso que o Espírito Santo faz.
Da mesma forma, todo espírito de sensualidade tem tudo a ver com a ação demoníaca, porque quanto mais a ação do diabo, menos roupa as pessoas querem usar, não é isso? Ou mais sensuais elas querem aparecer. Então tome cuidado com a sensualidade. Isso aqui é só um parênteses. A gente tem várias experiências. A gente trabalhava com libertação, cura e libertação. Quando o demônio entrava numa mulher, a primeira coisa que ela tirava era a roupa. Isso é verdade. Isso é verdade. Quem já trabalhou com isso sabe. Mas quando o Espírito Santo entra, porque ele é um Espírito Santo, meus irmãos, ele não é um Espírito imundo, ele é um Espírito Santo, e ele faz uma obra na nossa vida, ele nos dá vestes novas, e a nossa vida é renovada. Quantos creem nisso, digam amém. A legião fragmentava a sua identidade, mas o Espírito Santo dava uma nova identidade. Vamos ler Ezequiel 26, 36, 26, alto, juntos, vamos lá. Dar-vos-ei. Não tem esse? Cadê? Como é que eu vou? Vocês fingem que estão lendo alto. Dar-vos-ei um novo coração e porei dentro de vós um espírito novo. É isso que Deus faz. Deus dá uma nova identidade. Deus dá um novo nome. Deus nos dá paz e tranquilidade. Aquele homem estava assentado, vestido e em perfeito juízo. C.S. Lewis ensina algo poderoso sobre essa nova identidade. Ele diz que Cristo não veio atormentar o nosso eu natural, mas veio matá-lo. Veio matar as nossas paixões imundas. Veio nos dar uma nova vontade, uma nova afeição. Uma vontade que ama a sua lei, que ama as coisas que ele ama e odeia as coisas que ele odeia. E Cristo diz: entregue-me todo o conjunto, e eu lhe darei um novo ser no lugar disso. Na verdade, eu lhe darei a mim mesmo. O homem restaurado troca o governo de tormento por um governo de paz. Mas qual é a resposta do mundo muitas vezes? Eles têm medo. Não, a gente não quer Jesus. Se ter Jesus significa perder dinheiro, eu prefiro ficar com dinheiro do que ter Jesus. Se ter Jesus significa que eu vou ter que abandonar as minhas paixões, então eu prefiro as minhas paixões, mesmo que elas me aprisionem, do que eu prefiro Jesus. E eles expulsam Jesus. Sabedoria de Deus para a tua vida. O mundo secular ama mais os seus porcos do que a restauração de um ser humano. Não seja igual ao mundo. Não tenha nada a ver com o mundo. Não seja igual ao mundo. E por último, do verso 18 até o verso 20, quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para a sua casa, para a sua família, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você. Conte a eles como Deus tem sido misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Aquele homem queria entrar no barco, ele queria seguir Jesus, mas Jesus diz um firme não para ele. Por quê? Porque a restauração do perfeito juízo tem um propósito missional. Em outras palavras, Jesus nos salva, Jesus nos transforma, Jesus nos restaura, para que nós vamos e ajudemos a restaurar outras pessoas. Jesus faz algo conosco que Ele quer que nós sejamos usados para que outras pessoas experimentem isso. Foi assim, sabe com quem também? Com a mulher samaritana. Jesus não permitiu que a mulher samaritana seguisse ele, pelo contrário, ele disse para ela: agora você vai ser uma missionária. Não é isso? Não é isso? Foi assim também com Pedro. Lembra quando Pedro caiu? Pedro caiu, e ele disse: vou pescar. Jesus não vai me querer, porque eu pisei na bola muito feio. E aí Jesus disse para ele: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Então Pedro, fortalece, guia, pastoreia as minhas ovelhas. Antes disso,
Jesus tinha dito para Pedro: Pedro, Satanás te requisitou para te peneirar como trigo, mas eu intercedi por ti, Pedro, para que a tua fé não esmoreça. E quando tu fores restaurado, fortalece os teus irmãos. Não se tu fores restaurado, mas quando. Jesus tem autoridade, Jesus tem um controle, e Ele vai nos restaurar. E quando Ele nos restaurar, sabe o que é para você fazer? Fortalece os teus irmãos, vai contar o que Deus fez, vai para a próxima cidade, vai para a próxima nação, vai para o próximo bairro, vai para o teu trabalho, faz alguma coisa, conta o que Deus fez por você, conta o que Jesus fez por você. Olha o que diz o texto: então o homem partiu, Jesus não deixou ele ir com ele, ele mandou o homem para ser um missionário. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das cidades o quanto Jesus havia feito por ele. Imagina o testemunho desse homem, não é isso? Olha, eu era endemoninhado, vivia nu, pelado por aí, não tinha nenhuma dignidade. Olha o que Jesus fez por mim. Jesus me deu perfeito juízo, Jesus me deu vestes novas, Ele me deu um nome novo, e Ele pode fazer isso por você também. Esse é o poder do Evangelho, meus irmãos. Esse é o poder do Espírito Santo. Eu me emociono quando eu falo dessas coisas. Jesus é maravilhoso. Vocês não têm desculpa para não amar Jesus e não servir Jesus. Vocês não têm desculpa. O teólogo N.T. Wright, ele chama este homem, esse que era o endemoniado gadareno, agora o novo irmão em Cristo. Imagina você quando chegar no céu. Essa é uma das pessoas que eu quero abraçar. Cara, como é que foi essa história? Conta para mim. Não é isso? Conta para mim o que Jesus fez por você. Qual foi a reação da sua família quando você voltou para casa? Não é isso? Como é que foi o falatório da cidade? Eu quero falar isso para ele. Não é isso? N.T. Wright diz que esse homem foi o primeiro apóstolo aos gentios. Não foi nem o apóstolo Paulo, né? Foi o endemoniado gadareno, o ex-endemoniado. O perfeito juízo tem uma missão. E qual é a missão da nossa igreja? Levar pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Jesus é especialista, tem prazer em pegar coisas quebradas e restaurá-las. Jesus tem poder de olhar para as mais duras cadeias do ser humano e arrebentá-las. Jesus tem prazer em olhar para as vidas mais perdidas e reivindicá-las para Ele. É isso que Ele faz. Esse é quem Ele é. O Espírito Santo atua como o nosso conselheiro, Paracletos, e Ele organiza a nossa mente para que nós trabalhemos. Então, a nossa salvação, ela deve ser aperfeiçoada em trabalho, missão. 2 Timóteo 2:1-7, vamos ler juntos, esse aí tem? Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Porque Deus não nos... Vamos lá, igreja, vamos lá. No 3, 1, 2, 3. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Ele nos organiza, não para que sejamos temerosos, mas para que sejamos ousados, e a nossa mente esteja organizada em moderação para que possamos trabalhar. Na prática, o que isso significa? Não busque a sua identidade longe de Cristo. O gadareno, o gesareno, este homem que era endemoniado, ele só recuperou quem ele era aos pés de Jesus. Longe de Jesus, esse homem perdeu a identidade. Ele nem tinha nome, ele só era o pelado lá dos sepulcros. Esse homem não tinha mais identidade, ele não tinha mais dignidade, ele era apenas um marginal. Ele só recuperou a sua identidade quando ele encontrou Jesus. Não busque a sua identidade longe de Jesus, você não vai conseguir. Segundo lugar, vista-se da verdade diariamente. O gadareno estava vestido. Não deixe a sua mente exposta ao lixo visual, auditivo, virtual. Encha-se da sua palavra, habite ricamente em vós. O TikTok, é isso que diz a palavra? Habite ricamente em vós o quê? A palavra de Cristo, não é isso? Não é isso, irmãos?
Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Vista-se da verdade de Deus na palavra. Proteja a sua mente através de escolhas que honrem a Deus. E por último, não guarde a sua libertação no privado. Deus te libertou para que você vá libertar outras pessoas. Não é isso? Jesus envia esse homem de volta para Decápolis. Decápolis são as 10 cidades. Assuma a sua história diante de todos. Se você tem um testemunho forte, assuma ele. Olha, eu era isso. Você vê a igreja de Corinto. O que era a igreja de Corinto? A igreja de Corinto era uma igreja de ex-gay, ex-maconheiro, ex-macumbeiro, ex-feiticeiro. E Paulo diz a eles: alguns eram dentro de vocês, mas fostes lavados. Não é isso? Fostes lavados. Essa igreja é uma igreja que aceita essas pessoas. Teve uma época que vinha uma pessoa trans para cá. Vocês lembram disso? Vocês lembram disso? Eu não sei quantos lembram disso. Ele vivia aqui. Qual é a minha diferença para essa pessoa? Eu não sou melhor do que essa pessoa. Se eu fosse melhor do que ela, eu não teria sido salvo pela graça. O que é graça? É um favor que você não merece, mas que chega até você através de Jesus. Vocês que são crentes, existem muitas mães, mulheres crentes aqui, que são mães melhores do que você lá no mundo. Você não é melhor do que elas. Se você fosse melhor do que elas, você não teria sido salvo pela graça. Vocês que são pais, existem homens lá no mundo que são pais muito melhores do que vocês para os filhos de vocês. Vocês não são melhor do que eles, porque se assim fossem, vocês não teriam sido salvos pela graça. A nossa diferença é que pela graça, não porque a gente merece, nós somos vestidos com as roupas de Jesus. E as roupas de Jesus nos purificam, cobrem os nossos pecados, e o seu sangue nos purifica de toda injustiça. Então, como é que a gente pode viver isso na nossa vida? Como é que temos esperança? Será que a gente consegue viver isso? Será que tem esperança para vocês? Será que tem esperança para mim? E eu digo que sim, tem. Por quê? Por que tem esperança para a gente? Porque Cristo morreu na cruz por nós. Na cruz, Jesus foi afligido com a loucura do juízo divino. Se você ler Deuteronômio capítulo 28, você vai ver quais as maldições caem sobre aqueles que transgridem a lei de Deus. O povo de Israel foi para o Monte Ebal, e lá eles iam proferir as maldições que iriam cair sobre aquele que quebrasse a aliança. E uma das maldições era a loucura. A loucura vai te ferir, a loucura de Deus vai te ferir. Você vai ser afligido com loucura. O gadareno era tido como louco, mas Jesus tomou a loucura dele na cruz do Calvário, debaixo da ira de Deus, para que o gadareno pudesse ser liberto da loucura. E nós também, irmãos. Jesus foi afligido com a loucura do juízo divino, para que nós pudéssemos recuperar o perfeito juízo. Hoje nós podemos ter uma mente sã, hoje nós podemos ter uma mente no lugar, hoje nós podemos ter as nossas afeições restauradas. Por quê? Porque Cristo morreu no nosso lugar e foi afligido com a loucura que era para nós. Aquele homem endemoniado gadareno, ele foi expulso da cidade para morar nos sepulcros. Mas Jesus salvou ele. Por quê? Porque Jesus foi morto fora da cidade. Nós estávamos expulsos da presença de Deus, mas fomos trazidos para a presença dele. Por quê? Porque Jesus foi expulso da presença de Deus em nosso lugar. Louvado seja o seu santo nome. Aquele homem endemoniado gadareno, ele era amarrado com cadeias e grilhões, mas Jesus o libertou. Por quê? Porque Jesus foi amarrado pelos grilhões da nossa condenação, para que hoje nós pudéssemos ser livres. Jesus morreu nu no Calvário, exposto
as vergonhas dos transgressores da lei, para que hoje eu e você possamos vestir a justiça dele. E hoje nós temos o Espírito Santo como nosso companheiro, porque Jesus foi abandonado por seu Pai em nosso lugar. Vamos ler agora o último texto para a leitura congregacional, Isaías capítulo 53, vamos ler juntos compassadamente no 3, 1, 2, 3. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quão grande Deus nós temos, quão grande é o nosso Deus, quão precioso é o nosso Jesus. Você não tem que sair daqui hoje dizendo: nossa, que culto, não, que culto abençoado, não é isso, não é isso. Hoje você tem que sair daqui dizendo: como eu amo meu Jesus, como eu amo a sua presença, como eu amo o seu Espírito, como eu quero agradá-lo, como eu quero ser liberto por ele, como eu amo a sua presença, como eu quero passar tempo com ele. Quão grande é o meu Deus, como eu adoro, como eu quero servi-lo. Você pode dizer isso para ele agora? Tire aí 30 segundos agora, comece a falar: como eu te amo, Senhor. Agora, comece, abra sua boca agora, em nome de Jesus. Como eu te amo, Espírito Santo, eu quero te servir, eu quero a tua presença, eu quero me render aos teus pés. O Senhor fez tudo isso por mim, eu quero te adorar, eu quero te servir, eu quero me quebrantar na tua presença. O Senhor levou meus pecados, o Senhor me livrou da condenação. Eu quero explodir de amor pelo Senhor, eu quero servir o Senhor, quero trabalhar para o Senhor. Quantos podem dizer isso? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. A quaresma, igreja, a quaresma é sobre isso. A quaresma não é sobre um monte de jejuns sem sentido. A quaresma é uma oportunidade singular de nós elevarmos os nossos olhos para aquele que levou as nossas iniquidades sobre ele. É uma oportunidade para nós nos reapaixonarmos por ele. É uma oportunidade para nós restaurarmos e renovarmos o nosso compromisso com ele. Louvado seja o seu santo nome. Para refletir e praticar, cadê os crentes nessa noite? Digam amém. Crentes, hoje vocês foram lembrados dos seus deveres. Que deveres, pastor? Em primeiro lugar, o vosso dever é parar de resistir ao Espírito Santo, que deseja quebrar as correntes da tua mente. Para de resistir, para de tentar vencer o pecado na força do braço. Clamem por ele, clamem pelo Consolador. 2, o vosso dever é cultivar o perfeito juízo. Deus restaurou a nossa mente e nos deu a mente de Cristo, para que possamos pensar com a mente de Cristo. E como é que nós fazemos isso? Através da palavra. Através da palavra. Leiam a palavra, comam a palavra, façam os devocionais que a gente manda toda semana. Leiam a palavra, meditem na palavra. Tenham a mente renovada pela palavra.
Como é que diz a palavra? Romanos capítulo 12, versículos 1. Versículo 1. Versículo 2: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que a nossa mente é renovada? Como é que o nosso perfeito juízo é mantido? Através da palavra. E por último, o vosso dever é ser um testemunho vivo, uma evidência pública da libertação. O Espírito não libertou vocês para que vocês se isolem, mas o Espírito libertou vocês para que vocês sejam enviados para uma missão. Quando você manda um áudio orando por alguém, é uma ação digital, um ato de bondade, um ato de ativação espiritual, um ato de intercessão. Nós estamos fazendo isso na semana, essa semana tem de novo, nós iremos lembrar novamente. Mande pelo menos para 2 pessoas um áudio orando. Por quê? Porque você está sendo instrumento, porque você foi salvo, você foi restaurado, e agora você vai ser usado como um instrumento para alcançar outras pessoas. Não é isso? O vosso dever, o dever de vocês, é ser uma evidência pública de que Jesus libertou vocês. Olha o que Deus fez por mim, Ele quer fazer por você também. Olha, eu já passei por isso, Deus pode. Olha, eu já passei por esse problema, e Deus fez. És o mesmo e tem poder, para quê? Para libertar os cativos, não é isso? Jesus já fez antes, Ele pode fazer de novo. Quantos creem, digam amém. És o mesmo e tem poder para curar os enfermos. Ele já fez antes, Ele pode fazer de novo. Louvado seja o seu santo nome. És o mesmo e tem poder para restaurar as famílias. Quantas famílias o poder de Deus já restaurou? Não existe família quebrada que o Espírito Santo não possa restaurar. E és o mesmo e tem poder para reviver o que está morto. Para nós é impossível, mas para Deus não existe nada impossível. Ele já fez antes, Ele tem poder para fazer de novo. E por isso que nós clamamos: vem, faz de novo, em nome de Jesus, para a tua glória, em nome de Jesus. Essa música é nossa, para quem não sabe. A gente vai lançar ela daqui a pouco. Você vai poder, meu amigo, você vai poder botar alto essa música, mandar no WhatsApp para alguém que está precisando. Meu irmão, Deus colocou isso no meu coração, eu estou te mandando essa música, e ora essa música, e Deus vai fazer uma obra na tua vida. É isso, irmãos, é isso, é ter o espírito avivado, é ser uma evidência pública do que Deus pode fazer. Nós não vivemos por uma fábula, a nossa fé é real, porque Jesus é real. Jesus é real. Ele está vivo e Ele é poderoso, e Ele vai fazer mais uma vez. Agora, com os corações crentes, recebam a bênção do seu Deus, aquele que é poderoso para guardá-los de tropeçar. Igreja, Ele é poderoso para guardar você de tropeçar e de apresentá-los sem culpa diante da presença da sua glória, com transbordante alegria. A único Deus sábio sejam dadas glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. A igreja concorda em fé, dizendo amém, amém e amém.